Olá, sejam muito bem-vindos ao AlgarCast, o podcast da Algar. Quem está aqui comigo agora é Eliane Garcia Melgaço, vice-presidente de gente do Grupo Algar. Seja muito bem-vinda, Eliane. Muito obrigada. Que bom ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura. E como a gente sabe, o Grupo Algar tem uma cultura muito bem definida e estruturada. E para começarmos, eu queria que você contasse para nós como a cultura organizacional melhora uma empresa. Bem, na verdade é o seguinte, né? Ela pode melhorar ou piorar a empresa. Depende da cultura. Sim. E por isso, inclusive, né, nós estamos sempre fazendo um trabalho assim, de revisão da cultura, de evolução da nossa cultura, para evitar isso. No nosso caso, né, a gente está nesse processo de evolução cultural, e eu costumo dizer que a cultura ela é o jeitão de ser de uma empresa. Então, quando você entra, né, numa empresa, você começa a observar, né, para entender. Então, assim, no caso, quais são os símbolos que tem naquela empresa, os comportamentos, né, os sistemas, porque tudo isso reflete a cultura. Então, se você está numa empresa onde você tem um ambiente totalmente aberto, por exemplo, você está passando uma mensagem que aquela empresa, as pessoas são acessíveis, não tem tanta hierarquia, né? No nosso caso, por exemplo, todos os nossos eventos começam com o hino nacional e a bandeira. Então, a gente está mostrando um símbolo de que a gente acredita no Brasil, a gente acredita no país, né? Se você quer uma cultura que seja ágil, né, e de servir o cliente, você precisa que os seus sistemas também acompanhem isso. Uma outra coisa super importante também, gente, são assim, os comportamentos, né? É aquela história que você não precisa falar nada, né? Mas o seu comportamento, a sua atitude fala mais alto, né, do que as suas palavras. Então, o comportamento das pessoas na empresa, eu falo, quem você promove, quem você demite, por que você promove, por que você demite, fala muita coisa, passa uma mensagem muito importante, né, do que é a cultura naquela empresa. E eu acho que uma outra coisa também importante que a gente valoriza muito aqui na Algar em relação à cultura é que a gente não quer o resultado a qualquer preço, né? A gente quer o resultado com aquela atitude e os comportamentos que nós escolhemos, né, para a nossa cultura. Enfim, e na nossa empresa, a gente inclusive elencou alguns atributos, né, para a gente ajudar a avaliar os comportamentos que a gente valoriza na empresa, né? E esses atributos, né, a agilidade, né, a confiança, a inovação, né, e a perenidade. Então, com base nesses atributos, a gente avalia a questão de entrega de resultado, mas com os comportamentos que a gente quer. Então, por isso eu acho super importante, né, a cultura que ela ajuda as pessoas a entenderem como se comportar e o que aquela empresa valoriza. Tem que estar tudo linkado, né? Tem que estar tudo linkado. Isso aí. Eliane, e eu soube que o Grupo Algar promoveu uma transformação cultural bem no meio da pandemia, né? Então, como foi esse processo? Na verdade, a pandemia chegou no meio do processo de evolução cultural que a gente estava fazendo e a gente usou muito tecnologia para se fazer presente na casa das pessoas. Então, a gente manteve, né, as cerimônias, os eventos que a gente tinha com as pessoas, porém virtual. Então, a gente tinha um bate-papo sobre cultura com todos os associados e a gente manteve isso. A gente teve várias práticas que a gente procurou manter, né, mesmo neste momento. Esse momento foi um aprendizado para todos nós e eu acho que ficou claro, mais claro ainda, a importância de uma cultura forte numa empresa. Porque foi um momento onde você não encontrava as pessoas presencialmente e mesmo pessoas entraram na empresa durante, né, a pandemia e quando elas entraram, a gente tinha todo um processo de treinamento, né, explicando, falando sobre a nossa cultura. Então, a pessoa se sente um pouco mais acolhida e tem um senso de pertencimento maior, né? Então, foi realmente um aprendizado, a gente teve que aprender fazendo. Por outro lado, também foi uma oportunidade, né, que a gente já estava nesse trabalho, se a gente não estivesse, teria sido muito mais difícil, e a gente digitalizou vários processos, né, mas ficamos sempre presente, né, com as pessoas que estavam, então, distantes. Como as pessoas dizem, né, teve que trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. E foi. Totalmente, e a cultura ajudou muito nesse momento. E isso foi um case de sucesso, né? Pelo que você trouxe, promover essa evolução cultural é um elemento-chave para garantir a perenidade de um negócio. É mais ou menos isso. Sem dúvida, né? A gente, inclusive, tem um evento, a gente está participando do evento, o Algar 2100, que fala sempre da questão da perenidade. E um dos nossos atributos também fala muito sobre isso, né? E a gente realmente é uma empresa que a gente tem uma crença muito forte, né, de sempre estar trabalhando para as próximas gerações, trabalhando para os próximos 100 anos. E uma das coisas importantes
São os valores, as nossas crenças, e a cultura ajuda, né, na disseminação destes valores e dessas crenças. Então, ela é fundamental quando a gente fala de perenidade da empresa, porque os nossos negócios, eles vão mudar, né, vão evoluir. Como você vai ver no tempo, a gente já mudou muito alguns negócios da empresa, mas os valores e a cultura, eles são sempre o que garante a perenidade da nossa empresa, né? Então, assim, é um assunto que é estratégico, importante e fundamental para a gente, e a gente trata igual como gente grande, né? Inclusive, esse trabalho de evolução cultural, ele começou com todos as lideranças do grupo foram envolvidas, né? Os top managers, o pessoal da holding, os presidentes das empresas. Então, nasceu deste grupo. E, como eu disse, é sempre importante a gente visitar, né, o que a gente aprendeu até agora. Nós somos um grupo de 90 anos, e aí você tem muito aprendizado. Então, não é que a cultura que nos trouxe até aqui não é que vai nos levar, né, para os próximos anos. Então, a gente precisa aprender o que tem de bom nessa cultura e o que a gente precisa melhorar, aprimorar. E a gente tem que ter desapego, né, para mudar alguns hábitos que já não funcionam mais hoje, que foram importantes naquele momento. Acho que tem que ter respeito com a cultura do passado, mas enxergar lá na frente para ver o que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que é fundamental, sim, uma cultura forte, importante, que traz um senso de pertencimento para as pessoas, para garantir a perenidade, então, da empresa. Muito bom, Eliane. E para a gente finalizar, eu queria saber a sua opinião sobre como podemos contribuir para o futuro. Bom, até fazendo um paralelo com o nosso evento, né? O futuro começa agora. E a gente pode contribuir com o futuro construindo um presente muito consciente, né? Cada passo que a gente dá hoje, eu acho que tendo decisões mais conscientes, decisões que vão avaliar, né, os riscos lá na frente, é muito importante, sempre tem custo-benefício, tudo tem um risco que a gente quer correr. Então é importante a gente sempre estar avaliando os riscos. No nosso caso, a gente quer construir uma empresa que seja cada vez mais perene, uma empresa diversa, uma empresa inclusiva, né, uma empresa que não tolera nenhum tipo de desrespeito com as pessoas, nenhum tipo de preconceito com as pessoas. Então, assim a gente vai construir no futuro, com as ações do nosso presente, sempre mirando lá na frente, mas trabalhando dia a dia para construir o presente que a gente quer. E eu tenho muita convicção de quando a gente planeja o que a gente quer, a gente chega lá, né? E não só o que a gente quer, mas como a gente quer chegar lá. Então, a Algar, sim, é uma empresa que quer resultados, né, mas não a qualquer preço. A gente quer resultados com atitude, com comportamentos alinhados à nossa cultura. E eu acho que isso vale para tudo, né? Vale para o nosso país, vale para o mundo, as nossas ações, né, o resultado que a gente vai ter no futuro, ele tem tudo a ver com o que a gente faz hoje, com as nossas escolhas, né? Tem uma frase que eu gosto muito também, que é assim, cada um, né, tem a sua colheita, né? A sua colheita depende da sua semente. Qual vai ser a semente que você vai plantar hoje para você colher lá na frente? Então, nada nessa vida é por acaso. Tudo depende, né, do que você quer semear e você vai plantar lá na frente. Então, é isso aí que eu espero do futuro, e cada um tem que fazer a sua parte, né, gente? É isso aí. Isso Obrigada. foi muito bonito. Bom, obrigada pela sua participação. Valeu. E até a próxima. Muito sucesso. Tchau, obrigada. Valeu. Esta foi Eliane Melgaço, sua participação aqui no AlgarCast.